Olá, tudo bom? Muitas pessoas reclamam que tem muita dificuldade em conseguir controlar a vontade de comer doce. Falam pra mim, ai Patrícia, eu tô muito focada, eu quero muito emagrecer, quero muito melhorar minha saúde, controlar o açúcar do sangue, mas chega um horário do dia, às vezes é de tarde, às vezes é de noite, que eu simplesmente não consigo não comer aquele docinho. Parece que eu tô me sabotando, será que é falta de força de vontade? Nem sempre é isso. Muitas vezes o intestino pode estar relacionado e muitas pessoas não sabem do papel que o intestino pode ter justamente nessa controle da vontade de comer doce. Eu vou te falar hoje aqui 4 mecanismos de sabotagem que podem estar impactando, que estão relacionados com o seu intestino e como você resolver isso para você conseguir controlar essa vontade de comer doce sem sofrimento. Fica até o final, que você não vai querer perder. Aí, antes de começar, eu quero te perguntar, né? Se você sente essa vontade incontrolável de comer doce. Que horas é essa vontade? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Muitas pessoas ainda pensam no intestino como um tubo em que a gente vai passar o alimento ali e vai absorver os nutrientes, né? Como se ele fosse só um tubão, né? Que digere, absorve e expele os resíduos alimentares. Mas hoje em dia a medicina já reconheceu que o intestino, na verdade, é um complexo órgão neuroendócrino. Ele produz mais de 30 neurotransmissores, envia sinais para o cérebro, abriga 70% das nossas células de defesa do organismo e hospeda o que a gente chama de microbiota intestinal, uma comunidade viva de trilhões de micro-organismos que vão ditar o seu metabolismo, o seu humor, o desejo por comida e muitas outras coisas. Vamos falar mais um pouquinho então sobre essa relação entre o intestino e o cérebro, esses 4 mecanismos de sabotagem que podem estar acontecendo com você. Depois você me fala se você identificou algum aqui nos comentários, né? Existe, tipo, essa autoestrada de comunicação bidirecional que é o eixo intestino-cérebro. Ele opera por 4 vias principais, que é o nervo vago, que é uma extensão física, quase como se ele fosse um cabo de fibra óptica ligando esses 2 órgãos. Tem os hormônios intestinais também, os metabólitos bacterianos, ou seja, os subprodutos das bactérias que habitam ali o nosso intestino, e a inflamação sistêmica, que também está relacionada. Então, é através dessas vias que o intestino manipula as nossas vontades. Isso é muito louco. Então, o primeiro mecanismo que pode estar acontecendo justamente é a disbiose e o sequestro químico. Quando a gente tem um desequilíbrio na microbiota, onde as bactérias benéficas diminuem e as bactérias oportunistas aumentam, né, as ruins, a gente entra em um quadro chamado disbiose. Esse cenário é alimentado pelo consumo de produtos ultraprocessados, uso excessivo de antibióticos sem indicação médica, estresse, falta de fibra na dieta, consumo excessivo de açúcar. Certas bactérias ruins e fungos se alimentam exclusivamente de açúcar para sobreviver e se multiplicar. Então, eles amam quando você consome muito açúcar, muito doce, pão branco, macarrão branco, qualquer alimento que vire açúcar rapidamente no seu organismo. E elas conseguem liberar metabólitos na sua corrente sanguínea que viajam até o cérebro e alteram completamente os sinais de recompensa. Então, em termos biológicos simples, as bactérias que amam açúcar sabotam a sua química cerebral justamente para forçar você para comer o combustível que vão mantê-las vivas. Então, você não está escolhendo doce simplesmente por fraqueza. As bactérias ruins produzem esses compostos que mandam sinais para o seu cérebro, forçando você a comer o açúcar e esses outros alimentos assim. Segundo mecanismo, pode estar relacionado com a falha nos hormônios da saciedade, que são o GLP-1, né, muito falado das canetas emagrecedoras Mounjaro, Ozempic, o Wegovy hoje em dia, e o peptídeo YY, que quando o seu intestino está saudável, recebe fibras de boa qualidade, ele estimula as chamadas células L a produzir 2 hormônios cruciais da saciedade, né, que é o GLP-1 e o peptídeo YY. Elas viajam até o hipotálamo no cérebro e avisam: a comida já chegou, pode desligar a fome. E intestino com disbiose, inflamado, a produção do GLP-1 e o peptídeo YY despenca realmente. Então, sem esse freio natural desses hormônios, a saciedade tende a desaparecer, a fome pode voltar em poucas horas e o cérebro busca uma fonte de energia mais rápida. O que quer? O açúcar. Então, a tendência é que você fique com vontade de comer um doce para ter energia rapidamente. E é um sinal que isso pode estar relacionado. Tem um outro mecanismo também relacionado com a insulina e a glicose, essa montanha-russa energética, porque quando a gente consome alimentos muito ricos refeições muito ricas em alimentos com alto índice glicêmico logo cedo, como pão branco, bolacha de água e sal, suco de caixinha, mel, geleia, sucrilho, sem falar em donuts, waffle, que muitas pessoas consomem, né?
a glicose do sangue sobe de forma muito rápida, explosiva mesmo. E o pâncreas toma um susto, né? Ele fala assim, meu Deus, o que é isso? Quanta glicose aqui? Aí ele manda um sinal, né? O cérebro manda um sinal pro pâncreas, mas assim, secreta insulina, joga insulina e vamos guardar essa glicose, ela em excesso é tóxica pra gente. Então, essa resposta exagerada vai gerar uma queda brusca de açúcar no sangue, né? Uma consequência. Então, é o que a gente chama de hipoglicemia reativa. É um efeito rebote. Então, muitas vezes, aquela vontade incontrolável de comer um doce 4 da tarde foi programada por um pico de insulina que você gerou lá no café da manhã, porque isso acaba mexendo no metabolismo do seu corpo. Então, o ideal é que você evite consumir alimentos ricos em açúcar de forma isolada. E se você for consumir alimentos que tenham um maior índice glicêmico, combina eles com outros alimentos com menor índice glicêmico. Com fibras, com proteínas, com gorduras boas para sustentar, para segurar mais esse carboidrato, né, esse açúcar e evitar esse crash depois de glicose, subsequente a esse hiperpico de insulina. Antes de te falar o quarto mecanismo e te dar algumas ideias de o que você pode mudar na sua rotina para melhorar tudo isso que eu tô falando aqui para você, eu quero te convidar a conhecer os meus desafios. Eu tenho 3 de 10 dias, são bem legais. Cada dia você recebe dicas, receitas, informações, tá todo mundo amando. E eles são para ajudar a diminuir a inflamação, ajudar a controlar o açúcar do sangue e ajudar a emagrecer de forma saudável. Eu te convido a conhecer, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Além disso, se você tá gostando desse vídeo, olha, dá uma curtida no vídeo, ela é muito importante para mim aqui no canal. E se você conhece alguém que tem muita dificuldade em controlar a vontade doce, compartilha esse vídeo, vamos ajudar mais pessoas. O último mecanismo é muito interessante porque tem a ver com o nosso loop de dopamina e estresse. A gente sabe que o açúcar ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer imediato, do alívio. Então, quando você está cronicamente estressado, cansado ou triste, o seu cérebro cria um atalho comportamental. Ele acaba entendendo que aquele docinho é a forma mais rápida de anestesiar aquela dor ou aquele cansaço emocional. O problema é que o efeito passa muito rápido, a dopamina despenca e aí você vai precisar de uma dose ainda maior de doce para sentir o mesmo alívio anterior. Então, vale a pena tentar controlar a ansiedade, controlar as emoções, porque tudo está relacionado no nosso organismo, né? Se você puder ter um momento de reflexão, de autocuidado, tirar esse prazer só da comida, você também consegue ativar a dopamina de outras fontes mais interessantes. Então, o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso tudo, né? Separei alguns passos aqui que podem ajudar o seu intestino, que podem te ajudar também a controlar mais a vontade do doce. Primeiro é tentar melhorar a saúde do seu intestino, alimentando ele com os seus aliados, que são basicamente os prebióticos. Fibras solúveis produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que são substratos energéticos muito bons para os probióticos, que já são as bactérias boas. Os probióticos são os fermentados, normalmente, né? São os micro-organismos vivos. Eu tenho uma playlist aqui de probióticos que você pode fazer em casa. Iogurte, kefir, chucrute, repolho fermentado, cebola, aveia, maçã, tem muito fermentado. Vou deixar essa playlist aqui para você, mas lembra de consumir também as fibras boas para alimentar essas bactérias e leveduras benéficas e fazer com que esse sistema funcione melhor. Outra coisa interessante, se você tem compulsão alimentar, é você tentar começar o seu dia com proteína de alta qualidade. Ovo, whey protein, iogurte, queijo cottage, são boas fontes de proteína, porque aí consumindo isso logo cedo você estabiliza a sua curva glicêmica, evitando aqueles picos e descidas de insulina que eu te falei, que podem te dar mais vontade de comer doce. Outra coisa é, se você é uma pessoa que tem hábito de consumir muito açúcar todo dia, o ideal é que você faça um desmame gradual do açúcar. Se você zerar o açúcar do dia para a noite, vai ser complicado, pode gerar uma crise de abstinência física em algumas pessoas e um rebote psicológico, sabe? Então vai reduzindo de forma progressiva. Se você usa 2 colheres no café, usa apenas uma durante uma semana, vai fazendo assim aos pouquinhos e tenta diminuir os doces, né? Tenta substituir por doces saudáveis. Tem uma playlist delas aqui no canal também para te ajudar. E outra coisa importante é você tentar ajustar o seu sono. A gente sabe que uma única noite de sono ruim pode alterar completamente os hormônios reguladores do apetite para o dia seguinte, porque acaba acontecendo um aumento imediato de grelina, que é o hormônio da fome, e uma diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade. E aí isso acaba mudando a atividade do córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo autocontrole e pelas decisões lógicas.
Então, de fato, você fica com mais dificuldade de fazer boas escolhas alimentares, a gente fica cansado, né? Sem ânimo para pensar nisso. Então, quando você consegue melhorar essas 4 coisas também, a tendência é que você consiga ter um controle melhor no consumo do açúcar do dia a dia. Me conta, então, o que você não sabia que estava relacionado, qual você acha que é o mecanismo que está te prejudicando mais? Escreve para mim aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você, né, conseguiu pegar aí desse vídeo que se encaixa a sua rotina. Eu adoro ver os comentários. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.